Bem-vindo ao canal Jambok, um canal voltado à história da aviação militar desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Nesse vídeo de hoje contaremos a história do Douglas DC-3 e da sua versão militar, o C-47 Skytrain. Nos anos 30, o transporte aéreo ainda estava dando seus primeiros passos, e foi nesse cenário que nasceu o lendário Douglas DC-3, um avião que mudaria para sempre a história da aviação, tanto civil quanto militar. O projeto começou sob a liderança de Donald Wills Douglas e o talento do engenheiro Arthur E. Raymond. Na época, a empresa já colhia os frutos do sucesso do Douglas DC-2, mas foi um pedido especial da American Airlines que deu início ao desenvolvimento do DC-3. O presidente da companhia, Cyrus Rowlett Smith, queria um avião que fosse mais do que eficiente. Ele queria oferecer aos passageiros o conforto e o luxo dos vagões-leito dos trens, criando uma experiência que até então era inédita nos céus. Assim nasceu o Douglas Sleeper Transport, que era equipado com cabines de dormir para voos noturnos. Mas a Douglas não parou por aí. Eles logo perceberam o potencial para criar uma versão com assentos convencionais, projetada para voos diurnos e maior capacidade de passageiros. Essa versão seria conhecida como DC-3. O projeto incorporou inovações marcantes. Ele tinha uma fuselagem mais espaçosa, motores potentes como os Pratt Whitney R1830 Twin Wasp ou Wright R1820 Cyclone, assim como um design aerodinâmico que não só aumentava a eficiência, mas também tornava o avião extremamente seguro. Outra característica impressionante era sua capacidade de operar em pistas curtas ou até improvisadas, algo que ampliava significativamente suas possibilidades de uso. Foi então que no dia 17 de dezembro de 1935, o DC-3 decolou para seu primeiro voo, uma data histórica que, coincidentemente, marcava o aniversário do primeiro voo dos irmãos Wright. O que tornou o DC-3 realmente especial foi a visão de Donald Douglas. Ele não queria apenas criar um avião funcional. Ele queria algo que fosse durável, econômico e confortável. Um avião que atendesse às necessidades das companhias aéreas e encantasse os passageiros. E ele conseguiu. O DC-3 se tornaria um verdadeiro ícone, estabelecendo um novo padrão para o transporte aéreo comercial e militar. A história do DC-3 no Brasil começa em 1937, quando a Varig trouxe o primeiro exemplar para suas operações. Na época, a aviação comercial ainda estava em seus primeiros passos no país, com aeronaves menores e menos eficientes. O DC-3 foi uma revolução. Ele oferecia mais conforto para os passageiros, maior capacidade de carga e autonomia para voos mais longos. Isso permitiu à Varig conectar cidades do sul do Brasil, como Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, com mais regularidade e eficiência. Logo, outras empresas começaram a reconhecer o potencial do DC-3. A Panair do Brasil, uma das maiores companhias aéreas da época, passou a utilizá-lo para rotas regionais e internacionais, enquanto a Cruzeiro do Sul o integrou às suas operações em meados dos anos 40. O avião era perfeito para o Brasil, resistente, capaz de operar em pistas curtas e não pavimentadas, algo comum no país na época. Com seu sucesso na aviação comercial, não demorou muito para que o avião chamasse a atenção das Forças Armadas. Com a escalada das tensões globais no final da década de 30, o mundo se preparava para uma guerra em larga escala, e os Estados Unidos buscavam aeronaves versáteis e confiáveis para fortalecer suas capacidades logísticas. Foi nesse contexto que o DC-3 passou por uma transformação decisiva. Em 1940,
o Departamento de Guerra dos Estados Unidos entrou em contato com a Douglas Aircraft Company, solicitando uma versão militarizada do DC-3. A ideia era criar uma aeronave que pudesse transportar tropas, cargas e, em momentos críticos, realizar operações aerotransportadas, como o lançamento de paraquedistas. Assim nasceu o C-47 Skytrain, uma conversão que se tornaria um dos pilares logísticos da Segunda Guerra Mundial. As mudanças começaram pela estrutura da fuselagem. O C-47 foi reforçado para suportar o transporte de cargas pesadas e ganhar maior durabilidade em condições adversas. O interior foi modificado com assentos laterais dobráveis, capazes de acomodar até 28 paraquedistas totalmente equipados ou mais de 6.000 quilos de carga. A porta lateral também foi ampliada, permitindo o embarque e desembarque rápidos de suprimentos e tropas. Além disso, os sistemas de navegação e comunicação foram adaptados para atender às necessidades militares, e ele recebeu ganchos externos para rebocar planadores, uma habilidade crucial em algumas operações. O primeiro C-47 saiu da linha de produção em 1941, e logo surgiram variantes especializadas como o C-53 Skytrooper, projetado exclusivamente para transporte de tropas, sem a porta de carga mais ampla do C-47. Também o C-47A, que incluía melhorias no sistema elétrico. Além disso, o C-47B foi uma variante projetada para operações em altas altitudes, atendendo às necessidades específicas das forças aliadas que enfrentavam desafios no transporte sobre terrenos montanhosos, como os Himalaias, na perigosa rota conhecida como The Hump. Para isso, o modelo foi equipado com motores superalimentados Pratt & Whitney R1830-90C Twin Wasp, que ofereciam melhor desempenho em altitudes elevadas e temperaturas extremas. Essa adaptação era vital para manter a potência necessária em regiões onde o ar rarefeito comprometia o desempenho de aeronaves comuns. Durante a Segunda Guerra Mundial, o C-47 provou ser indispensável. Ele foi usado em praticamente todas as frentes do conflito. Sua maior contribuição foi como o trabalhador invisível da logística, transportando tudo, desde munições até veículos leves. Mas o C-47 também teve um papel de destaque em missões estratégicas. No dia D, por exemplo, centenas de C-47 cruzaram o Canal da Mancha para lançar milhares de paraquedistas atrás das linhas inimigas, marcando o início da invasão da Normandia. Eles também participaram da Operação Market Garden, transportando tropas aliadas na tentativa de abrir caminho até a Alemanha, e foram essenciais na ponte aérea de Burma, fornecendo suprimentos vitais para as forças aliadas no Sudeste Asiático. Além disso, o C-47 desempenhou um papel crucial na evacuação de feridos. Com capacidade para transportar até 14 macas e uma equipe médica, ele se tornou uma ambulância voadora em muitos teatros de operações. O Skytrain ganhou uma reputação lendária por sua robustez. Pilotos e tripulantes frequentemente diziam que ele podia operar em quase qualquer condição: pistas curtas, terrenos difíceis e até climas extremos. Essa versatilidade o tornou a espinha dorsal da Força Aérea dos Estados Unidos e de muitos aliados. O avião ganhou um apelido carinhoso de Gunny Bird, fazendo referência ao albatroz da Antártida, ave conhecida por sua aparência peculiar e habilidades de voo que, à primeira vista, podem parecer desengonçadas, da mesma forma que o C-47 se comportava no ar. Na FAB, os primeiros C-47 começaram a ser entregues em 1944, sendo inicialmente utilizados no transporte de tropas, suprimentos e equipamentos durante a guerra. Esses aviões desempenharam um papel crucial no fortalecimento da infraestrutura logística do Brasil, especialmente considerando a vastidão territorial do país e a necessidade de integrar regiões remotas ao esforço de guerra. Durante o conflito, algumas dessas aeronaves também serviram como suporte logístico para a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, na Itália.
transportando equipamentos e mantimentos para as tropas que combatiam no fronte europeu. Após a Segunda Guerra Mundial que o DC-3 realmente ganhou o céu brasileiro. Com o fim do conflito, uma grande quantidade de C-47 Skytrain, a versão militar do DC-3, foi colocada à venda pelos Estados Unidos a preços acessíveis, e foi aí que as empresas brasileiras aproveitaram a oportunidade para expandir suas frotas. A Real Aerovias Brasil, por exemplo, usou os DC-3 para conectar cidades menores ao eixo Rio-São Paulo, democratizando o transporte aéreo. Já a VASP utilizou o modelo para estabelecer rotas regionais pelo interior paulista. Era um avião robusto, barato de operar e fácil de manter, qualidades que o tornaram indispensável para a aviação comercial no Brasil, especialmente em um momento em que a infraestrutura aeroportuária ainda era limitada. O C-47 se tornou uma peça indispensável para a Força Aérea Brasileira. Rebatizado como C-47 FAB, ele foi amplamente utilizado em diversas missões, desde o transporte de pessoal e cargas até o envio de correio aéreo militar e evacuações médicas. Mas a versatilidade dessa aeronave não parou por aí. Com o tempo, sua função foi muito além do básico. Ele foi fundamental em missões de integração nacional, conectando áreas remotas da Amazônia e do interior do Brasil. Em uma época em que as estradas eram escassas e os rios nem sempre ofereciam rotas confiáveis, o avião levou suprimentos, pessoas e esperança para locais isolados. Na década de 50, a FAB decidiu modernizar alguns de seus DC-3 e C-47s para prolongar a vida útil dessas aeronaves. Uma dessas versões, chamada de C-47A, recebeu melhorias nos sistemas elétricos e hidráulicos. Além disso, algumas unidades foram equipadas para realizar missões de patrulha marítima, com radares e sensores adicionais para reforçar a vigilância costeira. Mais tarde, outra modernização marcante veio com o Basler BT-67, uma atualização feita por uma empresa norte-americana. Essa versão incluía motores turbohélice que melhoraram significativamente a performance e a eficiência do avião. Mesmo os aviões mais lendários têm seu tempo. Ainda assim, sua robustez e versatilidade permitiram que muitos continuassem voando, agora em mãos privadas, transportando cargas e até servindo para o turismo. Por décadas, ele foi a espinha dorsal do transporte aéreo no Brasil. Ele carregou passageiros, correio, cargas e até medicamentos para regiões remotas. Em muitos casos, foi a primeira experiência de voo para inúmeras pessoas em cidades isoladas. Ao todo, incluindo todas as variantes civis e militares, foram construídas 16.079 unidades da aeronave. Muitos deles foram adaptados para uso civil, enquanto outros continuaram servindo em conflitos posteriores à Segunda Guerra Mundial, como a Guerra da Coreia e até mesmo a Guerra do Vietnã. Ele não era apenas um avião, ele era uma ferramenta essencial para vencer a guerra. Suas transformações representaram a capacidade de adaptar tecnologias civis para atender às demandas de um conflito global. E mesmo após o fim da Segunda Guerra, ele permaneceu como um símbolo de inovação, resiliência e serviço. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, senta a pua no like e compartilhe com seus amigos, além de considerar ajudar o canal com qualquer valor por Pix, através do QR Code que está aparecendo na tela ou no link que está na descrição desse vídeo. A sua doação é muito importante para a evolução do canal e criação de conteúdos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Really get a step up and get moving.
it took to take the 20,000 airborne US, British and Canadian whilst in the process of issuing